Você já se sentiu um alvo? Como se, não importa o quanto você tente fazer o certo, uma oposição inexplicável se levanta contra você. Pessoas que se viram contra você sem motivo. Portas que se fecham de repente. Uma sensação constante de estar lutando contra uma maré que só você parece enfrentar. A nossa primeira reação é pensar: o que eu fiz de errado? Será que Deus me abandonou? Mas, e se você estivesse fazendo a pergunta errada? E se toda essa resistência não for um sinal do seu fracasso, mas sim a prova do seu chamado? A Bíblia nos mostra um padrão claro. O inimigo não ataca qualquer um. Ele foca sua atenção naqueles que carregam uma promessa divina. Ele reconhece a unção antes mesmo que ela se manifeste por completo. Pense nisso. Davi só começou a ser caçado como um animal por Saul depois de ter sido ungido rei por Samuel. José só foi traído por seus irmãos e jogado em uma cova depois de ter tido os sonhos proféticos de Deus. E o próprio Jesus só foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo depois que o Pai declarou nos céus: "Este é o meu filho amado." A oposição não é um sinal de que Deus te esqueceu. A oposição, muitas vezes, é a reação do inferno à decisão do céu a seu respeito. O inimigo não perde tempo com quem não representa uma ameaça ao seu reino. Ele ataca com fúria aqueles que Deus escolheu para usar de forma poderosa. Neste vídeo, nós vamos abrir a palavra de Deus para revelar os 5 sinais inconfundíveis de que as batalhas que você enfrenta são, na verdade, a maior confirmação de que o inimigo sabe que você foi escolhido por Deus. Fique até o final e você nunca mais olhará para as suas lutas da mesma forma. O primeiro sinal é um dos mais confusos de se lidar. Uma oposição que surge do nada, vinda de lugares e pessoas que você menos esperava. Você está no seu trabalho, fazendo tudo certo, e de repente enfrenta perseguição. Você está em paz com sua família, e uma discórdia se levanta sem motivo aparente. Você inicia um projeto com o coração puro, e barreiras que não existiam começam a aparecer. Isso não é coincidência. Isso é uma reação espiritual. Olhe para a vida de Davi. Enquanto ele era apenas um pastor desconhecido nos campos, ninguém se importava com ele. Mas a Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 16, que o profeta Samuel o ungiu rei no meio de seus irmãos. Naquele momento, o céu declarou o seu destino. Logo depois, Davi venceu Golias. E o que aconteceu? O versículo de 1 Samuel 18:7 diz que as mulheres cantavam: "Saul feriu os seus milhares, porém, Davi os seus 10 milhares." A partir daquele momento, o versículo 9 diz que Saul trazia Davi sob suspeita. Um ciúme maligno, uma perseguição implacável começou. Por quê? Porque o inimigo, usando Saul, reconheceu a unção em Davi. Se você está enfrentando uma oposição que não faz sentido lógico, se pessoas se levantam contra você sem motivo, alegre-se. Não é um sinal de que você está no caminho errado. É um sinal de que a sua unção está incomodando o inferno. A oposição é a confirmação de que o seu propósito foi ativado. O segundo sinal é sutil, mas extremamente revelador. Você começa a ser ferozmente tentado exatamente na área que você considera o seu maior ponto forte ou o centro do seu chamado. Se você foi chamado para ser uma voz de pureza, a tentação da imoralidade se intensificará. Se você tem um dom para finanças e prosperidade, a tentação da ganância ou do medo da escassez vai te atacar. Por que isso acontece? Porque o inimigo não ataca nossas fraquezas, ele ataca a fonte do nosso poder. O exemplo supremo é Jesus em Mateus capítulo 4. Depois de jejuar por 40 dias, o diabo vem para tentá-lo. E qual a primeira coisa que ele ataca? A identidade de Jesus. 2 vezes ele começa a tentação dizendo: "Se tu és o Filho de Deus." Ele não questionou a fome de Jesus. Ele questionou a filiação divina dele, a fonte de todo o seu poder e autoridade. Quando o inimigo lança ataques e tentações brutais contra na área do seu dom, do seu caráter mais forte, não é para te fazer cair, é para te fazer duvidar do seu chamado. Ele quer que você pense: como posso ser usado por Deus se luto com isso? Entenda, essa tentação não é um sinal da sua fraqueza, é um sinal da força do seu dom.
O inimigo está apenas confirmando o quão poderoso você é naquela área. Reconheça o ataque e se apegue ainda mais à sua identidade em Cristo. Você já se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas? Uma sensação de que ninguém realmente entende o que se passa no seu coração, o peso do seu chamado? Este é o terceiro sinal. O inimigo sabe que pessoas escolhidas, quando estão juntas, são uma força imparável. Por isso, uma de suas principais estratégias é o isolamento. Ele vai tentar te convencer de que você é o único que passa por isso, que ninguém se importa, que você está completamente só. Veja o profeta Elias em 1 Reis, capítulo 19. Ele tinha acabado de ter a maior vitória de sua vida. Desafiou 850 profetas de Baal e Aserá, e Deus respondeu com fogo do céu. Foi uma demonstração de poder espetacular. Mas logo em seguida, após uma única ameaça da rainha Jezabel, Elias fugiu para o deserto. E o que ele disse a Deus? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Ele se sentiu o único. O homem que viu o fogo do céu se sentiu abandonado e isolado. Esse sentimento de solidão profunda, especialmente depois de uma grande vitória ou durante uma grande prova, é um ataque direto para te neutralizar. Se você se sente assim, saiba que é o inimigo tentando te colocar em uma prisão emocional. É um sinal de que sua vida e seu ministério têm um impacto tão grande que precisam ser isolados para serem contidos. Não acredite nessa mentira. Você não está sozinho. O quarto sinal acontece no campo de batalha mais importante: a sua mente. Você começa a ser bombardeado por pensamentos de acusação, vergonha e inadequação. Vozes que sussurram seus erros do passado, sentimentos de que você nunca será bom o suficiente, dúvidas sobre o perdão de Deus. Essa não é a sua consciência, é uma estratégia do adversário. Na Bíblia, um dos nomes de Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Em Apocalipse, capítulo 12, João escreve que ele os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Essa é a sua principal função. Ele fez isso com Jó. Em Jó, capítulo 1, o inimigo se apresenta diante de Deus e acusa a integridade de Jó, dizendo: porventura teme Jó a Deus debalde? Ele tentou convencer Deus de que a fé de Jó era interesseira. Quando você sente essa nuvem de acusações mentais, tentando invalidar sua fé, seu chamado, seu valor, reconheça a origem. Pessoas escolhidas são os alvos preferidos da acusação, porque se o inimigo conseguir te convencer de que você é indigno, ele te impede de acessar a autoridade que Deus te deu. Como a Bíblia diz em Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando a voz da acusação vier, saiba que é um sinal de que sua identidade de filho, perdoado e escolhido, está ameaçando o inferno. Finalmente, o quinto sinal. Os próprios dons que Deus te deu, sua inteligência, sua capacidade de comunicar, sua compaixão, sua criatividade, se tornam a fonte da inveja e da crítica dos outros. Pessoas que antes te apoiavam começam a te criticar. Sua paixão é chamada de exagero. Sua sabedoria é chamada de arrogância. O dom que Deus plantou em você para abençoar o mundo se torna um motivo pelo qual você é atacado. Este é talvez o sinal mais claro de todos. Olhe para José em Gênesis capítulo 37. Deus deu a ele sonhos, um dom profético. E o que ele fez? Compartilhou com seus irmãos. E qual foi a reação deles? O versículo 8 diz: disseram-lhe, pois, seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? E por isso o odiavam ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. A inveja pelo dom dele foi tão grande que eles o venderam como escravo. O dom era a prova do chamado e foi a causa da perseguição. Se os dons que Deus te deu estão gerando inveja, crítica ou incompreensão, não se entristeça e não tente escondê-los. Entenda que o inimigo está usando a insegurança de outras pessoas para tentar te convencer a enterrar o tesouro que Deus depositou em você. A inveja que o seu dom provoca é a confirmação de que ele é real, poderoso e destinado a impactar o mundo. Oposição súbita, tentação na sua área de força, isolamento,
acusações mentais e inveja sobre os seus dons. Estes não são sinais de que você está sendo punido. São as cicatrizes de batalha que provam que você está na guerra. São as evidências de que o céu te marcou com um propósito e o inferno está reagindo a isso. Não tema a oposição. Tema uma vida sem ela, pois uma vida sem oposição pode significar uma vida sem um chamado que valha a pena ser atacado. A sua luta é a sua confirmação. Se você reconheceu um ou mais desses sinais em sua vida, não é para se desesperar, é para se levantar em fé. É Deus te mostrando o quão valioso você é para o reino dele. Deixe seu amém aqui nos comentários se você aceita o seu chamado e entende que suas batalhas são a prova da sua escolha. Se esta mensagem fortaleceu seu espírito, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Lembre-se, você não é um alvo por acaso. Você é um alvo porque carrega uma promessa.